Olá, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, neste vídeo vamos examinar o tema A Porta Estreita. Allan Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que trata sobre a porta estreita da seguinte maneira: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Quando ele fala a porta da perdição, está falando do reino deste mundo onde nós habitamos. Mundo de expiações e prova, nós já falamos sobre esse tema, onde predomina o mal. Esta é a porta da perdição. Enquanto permanecemos escolhendo opções de vida no contexto dos valores deste mundo, de predomínio do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do desejo de vingança, da sensualidade, da irresponsabilidade, não é? Aí é que muitos acabamos entrando por estas escolhas, porque predomina neste planeta Terra, predomina o mal, predomina as forças do instinto, das sensações, do egoísmo, da animalidade, em resumo. Quando Jesus fala quão pequena é a porta da vida, quando se refere à porta da vida, vamos dizer assim, se existe uma porta para a vida, quer dizer que nós não estamos na vida. Então, estamos mortos? Do ponto de vista evolutivo, podemos analisar dessa maneira. Porque a vida é tudo aquilo que se refere ao reino de Deus, eterno, imutável, onde há a felicidade, a bem-aventurança. Este é o reino da vida. Quando a gente adentra este estado íntimo, essa maneira de ser, a maneira de escolher, com base nas virtudes divinas, da caridade, da fraternidade, da solidariedade, do trabalho. Todas essas virtudes caracterizam a criatura que está comungando com as leis de Deus, donde resulta um estado de felicidade quando nós retornamos à pátria espiritual após a morte do corpo físico. Então, esta é a disputa, é a colocação central que Jesus nos deixa como recomendação. Há uma outra passagem de Lucas, onde Jesus trata do mesmo assunto e Kardec coloca aqui em Lucas 13, de 23 até 30. Nós não vamos repeti-la, vamos analisar os comentários de Allan Kardec. Veja só. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. O caminho do mal é exatamente o que nós comentamos. Está de acordo com a lei de Deus, é o bem. Contraria a lei de Deus, não é? Que seria, em última instância, a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tudo que emana deste amor a Deus e amor ao próximo, amor a nós mesmos, aí está o bem. Fugiu disso é o mal. É estreita a porta da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem
que a queira transpor para vencer suas más tendências. Coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tema que examinamos no vídeo anterior, né? Então, vencer as próprias tendências não é fácil, porque nós estamos num processo de evolução. Tudo que Deus criou, todas as coisas evoluem. Desde o mineral, o vegetal, o animal, o humano, evoluem. Até os anjos evoluem para os arcanjos, não é? É um processo eterno e infinito de avanço da criatura, onde vai se desenvolvendo potências da alma, potências da criatura. Veja as forças que se desenvolvem nas diferentes etapas evolutivas. No mineral, a força é de atração. No vegetal, a sensação. No animal, o instinto. No homem, a razão. Nos anjos, é a divindade. Ao atingir essas etapas, é como nós vamos assim, avançando degrau a degrau em conquistas de maior capacidade de percepção da vida, do reino de Deus, de significado de todas as coisas, passando a ser, com o avanço das nossas aquisições intelectuais e morais, vamos adquirindo a capacidade de servir, de amar, de modificar, segundo as leis de Deus. Então, quando fala ali que vencer as más tendências, é que nós estamos nesta escala evolutiva. E todas as etapas por onde passamos, minerais, vegetais, animal, tudo está guardado no subconsciente e consiste em forças desse subconsciente que afloram quando desafiados na vida como humanos. E nós então temos isso como domínio já. E somos arrastados a repetir os caminhos por onde já passamos em etapas evolutivas anteriores. É difícil vencer isto, porque estamos acostumados. É preciso um esforço para praticar o que está à frente na evolução, tanto intelectualmente como moralmente. Por isso, não é fácil vencer. Temos que vencer impedimentos íntimos. O nosso inimigo maior somos nós próprios. Então, ele traz uma discussão muito interessante com respeito à dificuldade que nós teríamos para analisar os ensinos de Jesus se nos faltarem os princípios da doutrina espírita. Olha só, ele faz alguns questionamentos para nos desafiar o raciocínio, para concluir como se insere a doutrina espírita para nos facilitar a leitura correta do Evangelho de Jesus. Olha algumas questões que ele traz. De que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda a nossa humanidade, toda a humanidade, se achasse degradada na Terra, tão somente na Terra? E se a alma não tivesse tido outras existências? Que delito teríamos feito se toda a humanidade estivesse aqui? Não tem referencial, né? A outra questão que ele fala é: por que tantos entraves postos diante de seus passos para adentrar a porta estreita e tal, né? E a outra questão: por que esta porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte?
que são conceitos aceitos ainda na cristandade, veio a ser reformulada com a doutrina espírita, como ele diz a seguir, olha só. Assim é que, com a unicidade da existência, digamos que a vida é uma só, acaba com a morte, não tem mais nada. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou cai no nada. Opções que a nossa lógica, a nossa razão não consegue resolver. Então ele fala, é assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma, ou seja, a reencarnação, né? Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, a outros mundos habitados pelo universo. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Esta é a questão. Analisar os ensinamentos do Cristo como esta da porta estreita, como nós podemos compreender esta passagem do Cristo? A porta estreita só poucos passam, mas e daí? Que será de nós? Onde está a justiça de Deus? Se eu não adentrar a porta estreita, ficar relegado à perdição deste mundo de aflições. Onde estaria a justiça divina se a oportunidade não é para todos os seus filhos? E assim por diante. A lógica destes ensinamentos de Jesus se torna de uma beleza transcendental quando nós levamos em conta os princípios da doutrina espírita, sua compreensão após o seu estudo. Então fica aí o estímulo para que nós venhamos a ter forças para vencer estes arrastamentos, estas tendências más, como diz Allan Kardec, que estão muito fortes, muito presentes em nós ainda. Compreendendo todo este processo evolutivo, esta força divina que nos arrasta na evolução inevitavelmente, e quando nós perturbamos o ritmo da evolução, nós sofremos consequências, aflições, sofrimentos, dores. Não é? Esta beleza toda nós podemos examinar agora no Evangelho do Cristo, sem os impedimentos que a ignorância desses fundamentos nos impedia de enxergar. Nós vamos encerrar este vídeo por aqui, trazendo essas ligeiras notícias acerca de leituras adequadas, corretas, amplas dos ensinamentos do Cristo. Nós estamos falando muitos os chamados, poucos os escolhidos. Uma das grandes barreiras que nos leva a praticar o mal é a ignorância. No próximo vídeo nós prosseguiremos neste capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, com o tema Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Até lá, então, que Jesus nos ampare e nos fortaleça.